Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. História de Rubem Filho. Vocês sabiam que na África também cai neve? Isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente. Ele é muito, muito alto e lá em cima sempre faz frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido e mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela morreu, deixando-lhe com um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com ela porque, além de ser uma boa dona de casa, tinha mãos de fada para fazer doces. E o rei, além de convencido e mandão, também comia um doce atrás do outro, o que o fez ficar um tanto quanto barrigudo. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido e era uma menininha muito espoleta, chamada Pretinha. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra e ele não tinha a menor paciência para responder, mas ela sempre insistia. Padrasto, por que aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de trovão. Não sei, vá perguntar à sua mãe. Ah, padrasto, ela está sempre ocupada fazendo doces para o senhor. Pois ela faz o que precisa fazer. Não passo sem os meus doces. Todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com a sua mãe, ela dizia: Agora não, Pretinha, estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louça para lavar. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Não tinha com quem brincar. Nunca havia saído de casa e se sentia sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles naquele castelo. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar quentinho. Além do mais, gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre que sua mãe usava para fazer os doces. E como não tinha com quem conversar, pôs-se a falar com o tacho. Tacho de cobre, existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E meu padrasto é muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Não fiquem triste não, Pretinha. É assim mesmo, os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. E Pretinha, acho que isso vai dar problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas eu vou assim mesmo. Resolvi. E resolveu mesmo. Juntou alguns doces na cestinha para caso de sentir fome no caminho. Colocou um capuz vermelho e foi conferir a situação. A mãe estava dormindo, o padrasto também. Então, pé ante pé, ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou e viu muitas coisas diferentes. Árvores enormes, bichos, rios, flores, pássaros. Estava encantada com o que via. E como fazia calor! Isso a deixou contente, mas teve que tirar o capuz vermelho. Depois de muito andar, Pretinha sentiu fome. Então sentou-se ao pé de uma árvore para comer os doces que tinha pegado na cozinha. Ao abrir a mochila, reparou que por causa do calor os doces haviam derretido, fazendo uma lambança na cestinha. E a fome resolveu apertar. Foi quando ela sentiu um cheiro gostoso de coisa de comer. Ao seguir o cheirinho, viu-se diante de uma cabana enorme. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas. Andou pelo casarão até chegar à cozinha, onde havia um panelão que continha um mingau muito cheiroso de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia de tão grande e comeu até ficar satisfeita. Então sentiu sono e resolveu tirar uma soneca. Subiu numa das camas, deitou-se sobre um travesseiro, que era quase do tamanho de um colchão, e dormiu. Quando já era de noite, Pretinha acordou com um barulhão vindo de fora. Era um coro de vozes que cantava em Eu vou,
comer mingau eu vou. Pararatimbum, que fome, que fome. E entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, pés, nariz, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo de Pretinha descer da cama e se esconder debaixo dela. De lá, via aqueles pés tão grandes e ouvia os vozeirões. Ei, alguém comeu do nosso mingau? Tem um prato aqui sem lavar? E a minha cama está toda desarrumada. Alguém andou por aqui e fez bagunça. Seja quem for, é muito mal educado. Comeu do mingau e nem lavou a louça. Ao ouvir aquilo, Pretinha se sentiu incomodada. Apesar do medo que sentiu, saiu debaixo da cama e falou para os gigantes. Não sou mal educada, apenas estava andando por aí com fome, senti esse cheiro gostoso e resolvi entrar e comer um pouquinho. Aí me deu sono e eu quis dormir. Não lavei a louça porque não alcanço a torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença, viram? Os gigantes ficaram para lá de surpreso. Mas o que é essa coisinha? Como é pequetita! Parece uma menina de brinquedo. De onde você veio, anãzinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha, com raiva, respondeu. Não sou anãzinha, vocês é que são gigantes. Eu vim do alto da montanha nevada, onde morava com minha mãe e meu padrasto, o rei. Fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá antes, pois moro lá em cima desde que era pequenininha. Desde que era pequenininha? Hã? Mas você é pequenininha. E qual é o seu nome, criatura? Pretinha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dengoso. E eu sou o mestre. Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar amigos. Ela gostava de passear pela floresta montada, ora no ombro de um, ora no de outro. Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde. E é claro, era sempre a última a ser encontrada. Logo se acostumou com a cabana, com o calor, com as árvores e os bichos. E tudo mais que lá no alto da montanha não existia. Já nem se lembrava mais de sua mãe, tão boa, mas também tão distante, e de seu padrasto, o rei, sempre convencido e mandão. Só que no castelo, sua mãe estava numa tristeza só, por causa de seu sumiço. Até o rei sentia falta dela, por incrível que pareça. Enquanto fazia doces na cozinha, a mãe, suspirando de saudade, disse a seu reflexo no tacho de cobre. Tacho de cobre, tacho de cobre, existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse a ela que não era uma boa ideia descer a montanha, falou o tacho. O tacho de cobre falou! Sim, isso é um conto de fadas. Mas me diga, tacho de cobre, Pretinha disse para onde ia? Disse, falou o tacho. Ela só me falou que queria saber como é o mundo lá embaixo, porque aqui não tinha com quem brincar. Ninguém lhe dava atenção e faz muito frio. Minha Pretinha, vou falar com meu marido. Ele há de saber o que fazer para trazê-la de volta. E foi falar com o rei. Ao saber que Pretinha havia descido a montanha, ficou furioso. Isso é uma afronta. Então essa menina faz o que quer sem que eu, o rei, autorize? Mas ela vai voltar para casa. Ah, se vai. Eu mesmo vou buscá-la. Então, o rei se disfarçou de mendigo, vestindo roupas em farrapos e colocando um grande chapéu. Carregava com ele uma bolsinha de doces. E dentro dessa bolsinha, um doce encantado para fazer Pretinha dormir e voltar para casa. Desceu a montanha. Na verdade, ele estava até achando bom passear um pouco. Há quanto tempo não deixava o seu castelo? Respirou um ar fresco e curtiu aquele calorzinho que acabou por aquecer o seu coração. Ele então percebeu por que Pretinha tinha fugido, já que no castelo ela não se sentia feliz. Afinal, ele era convencido e mandão mesmo. A mãe estava sempre ocupada e o castelo era muito frio. Então ele prometeu que quando voltasse, sua família
estaria reunida e ele seria um rei diferente, mais atencioso e legal. Então, acabou por encontrar uma cabana enorme, de onde vinha um canto meio desafinado. Era a Pretinha. Quando ela viu o mendigo, perguntou com delicadeza: "Pois não? Posso fazer alguma coisa pelo senhor?" O mendigo ficou em silêncio, apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e dar à menina. Só que por causa do calor, o doce derreteu e o mendigo falou com sua voz de trovão: "Ih, derreteu." E Pretinha disse: "Conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto. O senhor veio me buscar?" "Vim, Pretinha, estamos com saudade de você. Volte para casa, por favor." O rei estava com os olhos cheios de água, então Pretinha viu que estava sendo sincero. Ela gostava muito de seus amigos gigantes e de brincar com eles, mas amor de mãe é amor de mãe, e ela deveria estar numa tristeza só com sua ausência. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido e mandão, mas até que tinha um bom coração. Nesse momento, chegaram os 7 gigantes da mina e viram um mendigo na porta da cabana, perto de Pretinha. O rei se encolheu todo, cercado por eles, e estava morrendo de medo. Aí, o zangado perguntou: "Quem é esse anão, Pretinha? Ele está incomodando você?" "O que ele está fazendo aqui, baixinho?" perguntou Dunga. "De onde você veio, Nanico?" perguntou Soneca. "Está perdido, Tampinha?" perguntou o Dengoso. "Calma, gente, esse é meu padrasto", disse Pretinha. Os gigantes olharam para o rei e tiveram pena dele e entenderam por que Pretinha havia fugido do castelo. O mestre então teve uma ideia. "A gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real. Eles viveriam em um lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos. Que tal?" "Legal", disse Pretinha. "O senhor topa, padrasto? Por favor, por favor." "Tá bom. Aquele castelo é muito gelado mesmo." Assim, para terminar a história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem ao rei, que deixou de ser convencido e mandão. Mas a voz continua de trovão. Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe de Pretinha passou a ser mais atenciosa e brincar e rir com a filha, o que a fez perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu o quanto isso é importante. O Tacho de Cobre continuou a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a boa vida de aposentado. Os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos, e todos os domingos se reúnem com a família real para almoçar e tomar mingau de carne com amendoim e batatas. E acabou-se o que era doce.